Uma ótima tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja a nossa inspiração. E com grande alegria, já agradecendo novamente a nossa querida irmã Luciane, que pegou a estrada para trazer tanto carinho, tanto amor, tanto acolhimento para a gente num tema de grande relevância. Porque sem nós buscarmos algum entendimento sobre a justiça de Deus, fica difícil nós darmos continuidade com os demais temas. Todo o seminário, o assunto principal é o amor, mas dentro desse assunto, temas distintos e complementares. E agora, a gente vai falar um tema bem light, né? Bem tranquilo, porque o aborto é assassinato. Então, é uma pergunta, por que o aborto é assassinato? Mas já tem uma afirmação no meio da pergunta. E é isso que nós vamos mostrar, mas essa conclusão é de cada um. Não, a doutrina espírita não nos impõe nada em absoluto, mas são importantes, são necessárias as reflexões. E nós iniciaríamos dizendo a vocês que, com base nas últimas estatísticas sobre abortos mundiais publicadas pela Organização Mundial de Saúde, no ano passado, inclusive, porque o relatório desse ano ainda não saiu, cerca de 73 milhões de abortos induzidos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Aborto induzido, aquele que é provocado, que é feito intencionalmente. 73 milhões de abortos induzidos ocorrem no nosso planeta anualmente. 61% de todas as gravidezes, olha que momento de cultura, né? Plural de gravidez, a gente nunca usa essa palavra, gravidezes. Cerca de 61% das gravidezes indesejadas, ou seja, aconteceu uma gravidez, naturalmente, ou por estupro, ou por descuido, etc, etc, etc. E 29% de todas as gestações terminam em aborto induzido. Ou seja, cerca de 30%, 29, 30%, pelo menos 30% das mamães que têm a oportunidade de trazer um espírito ao mundo, para vivenciar essa justiça de Deus, sobre a qual tão bem nos alertou, nos esclareceu a Josiane, não tem a oportunidade. As mamães vão lá, não sozinhas, muitas vezes estimuladas, acompliciadas pelo papai, pela sociedade, pelo preconceito, pela família, e essas crianças não nascem. O propósito dessa exposição não é formar ou até mudar opiniões, cada um tem a sua, mas defender de uma forma bastante impessoal a visão espírita sobre o aborto intencional, o aborto induzido. E a gente fala de aborto delituoso, aborto intencional, porque nós nos comovemos no dia a dia, olhando na televisão casos de estupro, de violência doméstica, homens batendo em mulheres, assaltantes de banco, corrupção, não no Brasil, mas casos de corrupção, desvio de dinheiro, irresponsabilidade, inconsequência, falta de profissionalismo, violência doméstica, furtos a residências, e por conta disso nós movemos mundos e fundos. Nas nossas casas, sempre que possível, vamos identificar grades, câmeras, alarmes, cachorros, proteção. Vamos aos bancos, vamos às lojas, tudo está cercado, muito bem guardado. E nós nos preocupamos fazendo isso para que os crimes não aconteçam. Nós fazemos isso em alguns países, inclusive, com a pena de morte. Pessoas são espancadas legalmente ou têm as suas vidas tiradas, destruídas fisicamente, por conta dos crimes que cometeram. Entretanto, tudo isso faz com que criemos entre nós mesmos uma guerra de nervos, vivemos inseguros, e aí nós utilizamos as algemas, utilizamos as prisões, os cárceres, mas na verdade um crime existe muito mais doloroso e muito mais cruel, porque na maioria das vezes esse crime é cometido dentro de casa, escondidinho, numa clínica clandestina ou num grande hospital, numa grande cidade ou numa pequena cidade. Aquele crime é cometido e a vítima não consegue se defender. Normalmente tem pequeninos bracinhos já desenvolvidos, mas não são fortes o suficiente. E esse crime horroroso que impede que espíritos nasçam é um crime estarrecedor. Não temos dúvida disso. A vítima não tem voz. Não tem voz. E nós estamos aqui certamente nos referindo justamente ao aborto delituoso.
E é sobre isso que nós vamos falar nesse tempo destinado à nossa reflexão. Por que o aborto é um assassinato? Abortamento, a gente fala o que é tal do aborto, não é aborto? Rapidamente, para a gente ter uma ideia. É o ato ou fenômeno de abortar, a expulsão de um embrião ou um feto. Aborto ou interrupção da gravidez, principalmente os mais jovens, prestem atenção, é a interrupção de uma gravidez resultante da remoção de um feto ou de um embrião antes de este ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Interessante, eu grifei de propósito aqui. Capacidade de sobreviver fora do útero, porque muitas pessoas, em muitos países, a lei diz que devemos permitir que a mamãe retire aquela criança, porque o corpo dela é dela, etc., mas porque ela não teria condições de sobreviver fora do útero. Interessante, isso está diretamente ligado ao nosso entendimento da ciência, ao conhecimento que a nossa ciência, e eu adoro repetir isso, que é tão perfeita quanto nós, ou seja, ela é tão imperfeita quanto nós, nos assevera hoje verdades que são contraditas em poucos dias. Esse mapa do último relatório das Nações Unidas mostra o status legal do aborto em todo o mundo. E nós vamos vendo aqui, a ideia é só uma visão geral. Cada país legisla de alguma forma, cada sociedade, com relação a essa situação. Nos países em verde escuro, a pedido, observemos que na América do Norte, o Canadá e quase a totalidade da Europa, da Ásia, a Austrália, aqui a Argentina, Paraguai, Uruguai, a pedido. A mamãe resolveu, eu quero abortar, não estou afim. Você pode abortar. No verde um pouquinho mais claro, poucos países, Índia, alguns países africanos, etc., por razões sociais ou econômicas. No amarelo claro, para preservar a saúde, ou seja, a mamãe está correndo grave risco de vida, ou o bebê está correndo grave risco de vida, é permitido dentro das normas vigentes. No caso do Brasil, na cor laranja, como alguns outros países latino-americanos, parte dos Estados Unidos, países europeus, aliás, asiáticos e africanos também, para salvar a vida da pessoa. A gente vai dar um toquezinho sobre isso depois. E em poucos países, interessante, só um país aqui na América do Sul, alguns na América Central, principalmente na África e Oriente Médio, o aborto é proibido. Interessante, porque agora há pouco escutávamos sobre Deus, sobre o que é Deus e a justiça de Deus, e nós ainda nos achamos do direito de dizer quem pode nascer, quem não pode nascer. Onde é que começa a vida? Eu gosto sempre de trazer essa reflexão para a gente entender a perspectiva que a ciência espírita nos traz. Mas para a gente chegar nessa perspectiva, vamos fazer uma voltinha histórica. Esse camarada aqui é apenas uma ilustração, é de Aristóteles. Aristóteles foi um filósofo grego durante o período viveu no período clássico na Grécia Antiga, 330 a 340 a.C., para a gente se situar no tempo, fundador da escola peripatética. Você sabe o que é a escola peripatética? Escola peripatética porque ele lecionava com a sua turma não numa sala de aula. Ele caminhava para a sombra de uma árvore, para uma planície, e ali, dentro ou fora da instituição, ele ia trazendo as lições aos seus estudantes. Por isso ficou conhecido como escola peripatética, ou também o Liceu das Artes, além de ter sido aluno, aí acho que vamos conhecer, de Platão e professor de Alexandre, o grande conquistador. Aristóteles é uma figura ímpar porque nos trouxe várias reflexões, 340 a.C., que até hoje nós utilizamos, o raciocínio lógico e várias aplicações científicas da matemática. Mas vamos lembrar que na época de Aristóteles não havia internet, não havia computadores, não havia zap-zap, não havia inteligência artificial. Então a pesquisa científica se baseava em intuição, empirismo, busca, repetição, mas com as proporções dos recursos disponíveis naquela época. Bom, Aristóteles, que trouxe coisas brilhantes, estabeleceu à época, se valendo dos recursos que ele dispunha, que um novo ser humano só existia após os primeiros movimentos no ventre materno, ou seja, só quando a barriga da mamãe começasse a mexer. A mamãe não teve mais o ciclo menstrual, está sentindo isso ou aquilo, começou a mexer, então pronto, agora tem um ser ali. Foi no primeiro momento. Mas isso é um absurdo, mas era a ciência da época. Isso é importante. Muito bem.
Hoje nós sabemos que os primeiros movimentos perceptíveis no ventre materno acontecem com mais ou menos 20 semanas da concepção. Esse período de número de semanas para a gente entender alguma coisa. Normalmente, uma gestação dura quantas semanas? Quem pode me ajudar? 39, 40, nessa faixa aí. Beleza. Mas eles também, hoje nós sabemos que é cerca de 20 semanas para a mamãe perceber. Então aquilo que Aristóteles julgou que só havia um ser humano ali, era quando já estava na metade da gravidez, mais ou menos. Concordamos que 20 é mais ou menos metade de 40? Você está bem na escola, gostei de ver. Muito bom. Bom, porém, Aristóteles, por não dispor de outros meios, ele definiu como 40 dias. E aqui não fiquem chateados, mas é uma conotação altamente machista. 40 dias o tempo para que um feto de sexo masculino e 80 a 90 dias para fetos de sexo feminino, porque ele alegava que as mulheres eram mais lentas. E eu coloquei aqui 80 a 90 porque há fontes científicas diferentes. Umas dizem 80, outras 90. Mas era assim mesmo. Se manifestasse no ventre materno. E por isso ele definiu o ponto em que marcava o início da vida moral, ou seja, o momento em que o feto de fato adquiria a alma, o espírito encarnado. Então vejam, isso foi 300 e alguma coisa antes de Cristo. Mas que consequências isso trouxe para a humanidade? Bom, essa regra dos 40 dias foi aceita em várias religiões, sendo que muitas delas mantêm até hoje com variação do número de dias, desde o início da gestação. Para que vocês saibam, muitos judeus e muçulmanos ainda hoje ensinam que os embriões de até 40 dias não diferem muito da matéria inanimada, podendo ser utilizados em pesquisas, etc., inclusive abortados. Para vocês verem a força de um conceito lá atrás, 300 e poucos anos antes de Cristo, e muitas religiões adotaram isso como verdade, como muitos dogmas. Muito bem. Qual seria a taxa de sobrevivência em cada semana de gestação? Porque a gente falou de ciência, que a nossa ciência é tão perfeita quanto nós. Se a gente trouxer dados técnicos de hoje em dia, tem uma tabelinha aqui automática, e a gente vai ver, eu botei em vermelho o padrão normal, mas a gente vê que com 21 semanas ou menos é 0%, ou seja, em teoria, e essa tabela é do ano passado, aliás, 27 de junho de 22. Em teoria, uma criança praticamente não sobreviveria, né, abaixo de 20 semanas. Porque muitas pessoas usam um argumento de que, se eu vou tirar da barriga da mamãe e ela vai morrer, então ela não é um ser ainda. Interessante, né, que um pezinho de palmito desse tamanho é vivo. E se eu cortar ou ele pequeno ou grande, aqui no Brasil, dá cadeia. Certas flores, os animaizinhos, os bichinhos, tudo é vivo. Mas o ser humano, na cegueira, no argumento, no egoísmo de alguns, não é. Existem muitas variáveis, então, que entram em jogo para prematuros individuais. O motivo, aí depende de condições congênitas, cuidado pré-natal, várias consequências vão acontecer. O neném abortou, a mamãe abortou, aconteceu isso, aconteceu um aborto natural, etc. Ou então o neném nasceu antes da hora, o parto prematuro, aquele bebezinho que veio antes. Mas a nossa ciência evolui. E será que é o fato dele estar dentro ou fora da barriga da mamãe que vai determinar se aquela criança está vivendo ou não? Quem aqui já esteve internado no hospital? Vamos refletir sobre isso. Em 4 de março de 2022, com 22 semanas de gestação, nasceram 2 crianças dos Estados Unidos, uma pesando 340 gramas, outra 425 gramas. Mas foi 22, essa tabela aqui você diz que é de 22 também. Mas como seminário tem que ter um momento, vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Nascimento 6 de dezembro do ano passado. Mais um. 11 de novembro do ano passado.
nós vamos observar que, embora a ciência diga que a princípio, abaixo de 20 semanas não há como sobreviver, a ciência todos os dias vai nos mostrando, a ciência dos homens, que nós podemos sim cuidar das crianças com novos recursos. E não estamos falando aqui de momento de abortar ou não abortar. Mas a reflexão vale. Será que nós devemos nos ater só ao que o conhecimento científico do dia de hoje nos diz? Muito bonito, né? E nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos o questionamento: em que momento a alma se une ao corpo? Porque muitas pessoas vão alegar, mesmo crendo na existência de uma alma, de um espírito encarnado, vão alegar de que, olha, não aconteceu aquilo ainda, é depois dos 40 dias, é depois que nasce. Em que momento essa alma, esse espírito se une ao corpo físico? E os espíritos veneráveis vão dizer: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. E nós chamamos a atenção, nós aprendemos isso, a documentação da ciência espírita é muito vasta nesse sentido, nós não temos tempo para abordar aqui, mas é muito importante. Essa conexão se dá não de espírito do bebê ao espírito da mamãe, mas do corpo espiritual do bebê ao corpo espiritual da mamãe, molécula por molécula. Por isso, quando da fecundação, naquele momento, é feita a conexão do espírito, através do seu perispírito, com aquele corpinho que vai dar a luz a um corpo grande. O bebê, quando nasce, ele já sai, o bebê girafinha já sai correndo, o bebê bezerrinho já sai correndo, e o bebê humano? Ainda não. Se ele ficar largado, ele vai morrer de fome, de frio, de sede, vai se intoxicar sozinho. Quando é que começam então os direitos da pessoa? Já que nós estamos falando, o tema de hoje abordando o bebê humano. Muito bem. Para o Espiritismo, a existência de um princípio espiritual ligado ao corpo, desde o momento da concepção, não é um simples, não é um mero artigo de fé. Trata-se de uma evidência comprovada pela observação, embora boa parte da chamada ciência oficial ainda não tenha reconhecido essa evidência. E a gente vai trabalhar agora então os tipos de aborto para a gente entender as circunstâncias e também as consequências. A finalidade então é nós fazermos o alerta, trazer o conhecimento espírita para a reflexão de cada um. Vamos falar aqui do aborto espontâneo. Acontece, às vezes a mamãe está grávida querendo muito aquele neném e o neném não vem. Eu, por exemplo, nasci na 3ª tentativa, teimoso, tenho uma irmã mais velha, minha mãe perdeu 2 vezes, mas a persistência na 3ª vez eu vim. Vamos ver. Em síntese, esclarecem os mensageiros celestes que as mais das vezes esses eventos espontâneos, de aborto espontâneo, têm por causa as imperfeições da matéria. Então foi por acaso? Não, porque as imperfeições da matéria não são por acaso. Elas estão de acordo com a lei de ação e reação, dadas as nossas necessidades. Como a Josiane mencionou, os registros das minhas escolhas no passado manifestam-se na atual encarnação através do meu perispírito, gerando efeitos sobre o meu corpo físico. Ou seja, as condições inadequadas do feto ou da gestante. De outras vezes, o espírito que vai reencarnar com medo, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que estamos sendo colocados no seio das nossas famílias, não por afinidade, mas justamente para a quitação daquelas dívidas que a Josiane mencionou. Quando não soubermos nos amar numa determinada existência, viremos como pais e filhos, marido, etc., sogra, não fale mal da sogra, numa encarnação para sermos testados. E o espírito, muitas vezes, não suportando a vibração de estar próximo da mãe, desiste da encarnação e acontece o aborto espontâneo. Essa geração frustrada, ela é dolorosa a experiência para o papai e para a mamãe, para o espírito também processo reencarnatório. Como não existe sofrimento sem uma causa anterior, chega a esses corações como uma medida importante para ajuste de débitos. E aí a gente lembra, para o espírito que realizava aquela tentativa de encarnar, sempre uma preciosa lição. Ele vai retornar ao palco da vida terrena depois de um tempo, em novas circunstâncias, numa nova gestação. Para quem aguarda o nascimento de um filho, o papai e a mamãe que querem aquele bebê, se constitui um transe doloroso a frustração
do processo, né, da gestação. E de um modo geral, volta ao mesmo espírito, superadas as mesmas dificuldades para a reencarnação. Se forem inviáveis as condições para ser agasalhado no ventre daquela mamãe, a espiritualidade, sob as orientações dos benfeitores dos gestores espirituais, vai fazer com que o bebê venha de uma outra forma. E é nessas circunstâncias que a adoção faz chegar a pais e mães os filhos não biológicos, mas aqueles filhos inestimados de coração. Não existe acaso. E o direito da mulher? Porque esse é o argumento de muitas pessoas para dizer: eu posso abortar. Há países que você não pode falar sobre esse assunto. O corpo é meu, eu faço as minhas escolhas. Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo, como argumento para a descriminalização do aborto, entendendo que o filho é uma propriedade da mãe. Será que é propriedade? Até culpa nossa, né? Porque nós falamos assim: é o meu filho, minha filha. É uma propriedade sua? Não. Você contribuiu para que viesse ao mundo, mas não é sua propriedade. Há alguma lei que diz que o filho é propriedade dos pais? Não tem identidade própria. Não tem identidade própria? Sim, quando registrado terá um número, etc. É isso que faz uma pessoa ser humana, não? Bom, se não tem identidade própria, então nós podemos ir na selva lá, os aborígenes, os índios, e podemos matá-los, porque eles não têm identidade definida socialmente. É ela quem decide se ele deve viver ou morrer. Não. A mãe tem o poder de decisão sobre ela mesma, mas a gente vai falar então sobre o direito da mulher. Porque essa é uma argumentação muito importante. Não há dúvida quanto ao direito de escolha da mulher em ser ou não mãe. Você não é obrigado a ser mãe, você vai ser mãe se assim você desejar. Esse direito a mulher o exerce com todos os recursos da ciência. O avanço da ciência vem proporcionando antes da concepção. Hoje há inúmeras maneiras de prevenir uma gestação, contraceptivos, etc, etc. Diferente, a tal da pílula do dia seguinte é um abortivo, não é um contraceptivo. Então, prevenção, o preservativo, etc, etc, é uma coisa. Assassinato, o aborto é uma outra coisa. Quando passa a existir também o direito de um outro ser, que é o nascituro, o direito à vida, que se sobrepõe ao outro. Então, sim, a mulher tem direito de decidir sobre o seu corpo. A partir do momento em que tem um novo ser dentro dela, ela pode decidir sobre o seu corpo, mas não pode mais decidir sobre aquele ali que vai nascer. Estudos científicos recentes demonstram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo da mamãe. Para a gente ter uma ideia, toda vez que a gente tem um corpo estranho, entra um prego, um parafuso, um espinho, a gente tem alguma coisa, o nosso corpo começa a combater. Quando a mamãe engravida, o corpo dela começa a combater, porque tem um corpo estranho ali, é o bebê. O embrião é um ser tão distinto da mãe, não é parte do corpo, que para ele se manter vivo dentro do corpo da mamãe, ele, embrião, precisa emitir substâncias apropriadas para neutralizar os anticorpos da mamãe, que está como hospedeiro, que tem o objetivo de expulsar aquele corpo estranho. Então, isso é a ciência já mostrando que realmente aquele feto não é parte do corpo da mamãe, como algumas pessoas alegam. O Espiritismo, esclarecendo sobre a presença de um espírito reencarnante para cada corpinho, assevera que a mulher não tem o direito de lhe negar a vida. Mas o corpo em questão não é mais o corpo da mulher, visto que ela abriga durante a gravidez um outro corpo, que não é de forma alguma uma extensão do seu corpo. O seu direito à escolha precede, vem antes do ato da concepção. Isso subordina ao direito absoluto que todos nós temos à vida. A doutrina espírita trata dessa questão também, bastante objetivamente, na questão 358 de Livro dos Espíritos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? O que vocês acham? Constitui crime ou não constitui crime? A resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. A mãe, ou quem quer que seja, cometerá sempre, como é crime, sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso mesmo impede uma alma, pois isso impede, uma alma de passar pelas provas a que servia de instrumento o corpo que estava se formando. Todos nós, como a Josiane já lembrou, precisamos reencarnar múltiplas vezes para evoluir. Ninguém reencarna para sofrer, mas dada a nossa condição moral ainda inferior, o sofrimento ainda é uma necessidade. São lições que precisamos vivenciar.
como eu me reconciliar com aqueles com quem tive desavenças e problemas de ódio, etc. no passado. O aborto por estupro acontece. Até vamos falar, a legislação brasileira cria aí uma exceção para se fazer o aborto, mas vamos imaginar uma coisa horrorosa. Um estupro. É uma coisa horrorosa. Nenhuma mulher merece isso. Mas nós sabemos que pela lei de ação e reação não existe o acaso. Com certeza deve ser uma coisa traumática para a mãe, para a família, para todo mundo em volta, como várias situações acontecem. Justo é se perguntar se foi a criança que cometeu o crime. Por que imputar-lhe responsabilidade por um delito no qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência como estupro, que é uma coisa inaceitável, injustificável, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. Interessante porque a Jocelyne justamente falava, tem coisas que a lei permite numa praia, numa outra, e tem coisas que a legislação permite. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer uma coisa dentro das leis, mas nós não concordamos com muitas coisas que acontecem dentro das leis. Nós seremos sempre responsabilizados pelas nossas escolhas. No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, é muito comum. Imagina, ainda mais se for uma criança, uma adolescente, um absurdo. Nesse caso, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Por que ilusório? Porque mesmo aconteceu recentemente, um adolescente violentado, estuprado, abortaram. Vocês acham que não vai ficar traumatizado, marcado aquilo? Vai ficar marcado no perispírito e na mente dela, principalmente como espírito. A violência, as duas violências, a violência da criatura que a estuprou e a violência da sociedade que arrancou o seu filho. E aquele espírito que teve o seu acesso à vida negado, infelizmente, independente da situação, também vai cobrar a sua parcela. Um outro tipo de aborto, o aborto eugênico ou piedoso, aquele em que a gente fala assim, poxa, por que deixa uma criança nascer ali com o coração estourado, sem o bracinho, sem a mãozinha, aleijada, paralítica? Por que deixa acontecer uma coisa dessa? Livro dos Espíritos, questão 372. Que objetivo visa a providência divina, criando seres desgraçados, como os cretinos e idiotas? Até para os mais jovens, cretino e idiota não são palavrões, são palavras que se referem a pessoas que têm deficiências. Só que isso é a terminologia antiga, mas está assim porque o Livro dos Espíritos foi escrito no século XIX. Então, cretino, cretinice ou idiotia, hoje a gente usa como, sou idiota, que quer ofender a pessoa. Mas não, são condições, são circunstâncias porque a pessoa está passando. A resposta: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos à lei de causa e efeito. Eles sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante os órgãos não desenvolvidos e desmantelados. A gente vai detalhar um pouco mais disso aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Para vocês saberem, essa imagem, está aqui a referência, tem direito de exibição, tá? Pode ser utilizado em palestras, exposições, etc. A criança excepcional, não estou lendo as referências todas, porque senão a gente consome muito tempo. A criança excepcional é o suicida reencarnado. Os remanescentes do ato praticado acompanham a criatura que cometeu a autodestruição. E ela acaba voltando à Terra, com as características que levou daqui mesmo. Nós aprendemos com a doutrina espírita que não existe uma tabelinha absoluta e restrita. Não. Cada caso é um caso, há múltiplas experiências. Entretanto, na maioria dos casos, esse aqui é o panorama. Então, a maioria das crianças que vivenciam essa síndrome de Down, elas são suicidas no passado. E aí nós vamos entender, voltando, fazendo um link com a justiça de Deus, por que nascem tantas pessoas com tantas deficiências e deformidades? Por que eu sofro? Por que nós sofremos? Jocelyne, Deus é justo? Sim. E Emmanuel continua nos esclarecendo. Se uma pessoa, numa encarnação, espatifou o crânio e o projeto atingiu o centro da fala, ela reencarna muda.
Se ela atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Se feriu regiões mais complexas do cérebro, vem em plena idiotia, e aí os centros fisiológicos não funcionam. Se ela suicidou-se mergulhando em águas profundas, ela vem com a disposição para o efizema pulmonar. Se ela se enforcou, vem com paraplegia, que pode ocorrer, por exemplo, durante a vida, um simples tombo, uma queda no box do banheiro, andando de bicicleta, pelo fato da vértebra deslocada no ato do suicídio voltar mais fraca no próximo tempo. E Deus é misericordioso, Ele permite isso porque eu preciso quitar as minhas dívidas. Deus não nos pune, nos oportuniza. A esquizofrenia é o resultado da condição mental do ser que se suicidou após haver cometido homicídio, ou seja, como é comum, mata a mãe, os filhos, a mulher, os filhos, depois se mata. Por quê? O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável através dos líquidos expelidos pelo corpo. É chocante, mas é importante a gente entender. Aí ele diz assim, nossa, então todas essas pessoas com deficiências fizeram coisas horrorosas. Sim, elas e nós também. Só que cada um resgata suas faltas no tempo devido, dentro do merecimento e dentro da necessidade. Muitas vezes, esses irmãos que estão vivenciando essas circunstâncias horrorosas são muito mais esclarecidos do que nós, porque já adquiriram a condição de enfrentar uma prova dessa natureza. Talvez a maioria de nós ainda não tenha forças para isso, mas está lá no prontuário. Está no registro. Está no registro. Bom, há uma exceção, de acordo com a legislação brasileira, quando a vida da mãe está em risco. No caso de risco da vida da mamãe, o único aborto aceitado pela doutrina espírita, então eu falei da lei brasileira, mas a doutrina espírita aceita, e a gente vai explicar por que esse caso. Porque existem duas vidas em confronto, e é necessário escolher entre o direito de dois sujeitos. Então, compreendendo que há dois ali, o que está na barriga e o que está do lado de fora, e agora? Eu que não queria estar no lugar dessa mamãe e desse papai. Na pergunta 359, de Livro dos Espíritos, dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mamãe, é um caso que acontece bastante, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E a resposta: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, que não nasceu, do que aquele que já existe. Então tá beleza, então eu posso fazer isso. Eu não queria estar no lugar dessa mamãe, nem desse papai. É uma escolha sua. É muito difícil. Muito difícil. Mas é lógico, usando o bom senso. E agora? Eu não vou pegar um joguinho, jogar um dado para ver quem vai viver e quem não vai viver. Mas é um resgate muito difícil também. É preciso então a gente trabalhar com a questão da prescrição e a responsabilidade médica. Médicos bem formados, bem capacitados, visando justamente dar o diagnóstico. E realmente não é impossível, a mamãe não vai sobreviver, porque correr risco, você corre risco todo dia. Só de subir essa escada aqui, descer, pegar o carro, pegar um ônibus, uma bicicleta, você está correndo riscos. Mas é preciso que essa decisão, quando tenha que ser tomada, seja tomada fundamentada numa equipe médica bem preparada e responsável. Bom, e o aborto continua sendo uma coisa muito ruim. Nós falamos aqui das consequências de quem se suicidou e quem comete o aborto. A mulher que cometeu o aborto deleitoso, o aborto intencional, aquela eu quero tirar, eu não quero esse filho, eu vou tirar daqui, passa a sofrer consequências desagradáveis imediatas. Isso está no livro Sexo e Evolução, o livro da Federação Espírita Brasileira. O autor encarnado era Walter Barcelos, por espíritos diversos. Gosto muito desse livro, e depois aparece a bibliografia lá no final. Então assim, a mulher que cometeu o aborto deleitoso passa a sofrer consequências desagradáveis imediatas em seu próprio corpo, seja pelo surgimento de enfermidades variadas ou pelos processos sombrios da obsessão, ou obsessão espiritual, lógico. Para começar, porque eu tirei a vida de um que ia nascer, ele vai ficar feliz comigo? Ele já ia nascer como meu filho, porque nós tínhamos débitos. Eu topei tê-lo como filho aqui, eu não deixo no hora H. Ele vai ficar me aplaudindo? Em virtude da antipatia nascida no espírito reencarnante, que vê o seu tentame frustrado.
As consequências imediatas ou a longo prazo virão, da lei de Deus, para reajustar, reeducar e reconciliar os espíritos endividados. Mas toda cobrança da justiça divina tem o seu tempo certo. E aí agora a gente vai ver uma série de consequências para a mamãe e pelo que vem pela frente. É bom a gente saber isso. Já tem uma buchuda lá no fundo, a nossa querida Fernanda. Tem mais? Tem 2 buchudas lá no fundo? Então tá bom demais. Os bebês estão assistindo também. Os seus bebês já têm os mentores espirituais, então estão acompanhando com os desencarnados aqui a todos nós. Muito bem-vindos. Primeira palestra que eles assistem? Não, o teu já assistiu. O da Fê deve ser, a Fê se mudou daqui de Joinville. As consequências imediatas, então, desse aborto delituoso, logicamente se refletem. Olha, buchuda é porque lá no Pará se fala buchuda, viu? Não tem problema. Não tem problema, então tá bom. Claro que vocês são esbeltas como sempre foram, mas é só... As consequências imediatas do aborto delituoso, logicamente se refletem primeiro e em primeiro e maior grau no organismo fisiopsicossomático. Nossa, que palavrão é esse? Que pertence simultaneamente aos 2 domínios, o corpo físico e ao corpo psicossomático, o perispírito. Pois abortar é arrancar violentamente um ser vivo do claustro materno. Então, ao abortar, aquilo gera uma agressão perispiritual. É um trauma. Um trauma no espírito que foi assassinado, um trauma na mamãe, e aquilo vai cobrar um preço. Que preço, Paulo? Por exemplo, a mulher que promove ou que venha a cohonestar, olha que palavra bonita, semelhante delito, ela é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no seu centro genésico, o centro de força justaposto aos órgãos genésicos, ao centro reprodutor, predispondo-se geralmente, a maioria das mulheres vai ter enfermidade desse tipo. A metrite, é só uma pena porque o tamanho da tela não é o suficiente para todo mundo ver o que se colocar num só. Mas as mulheres devem saber do que se trata. Metrite, vaginismo, metralgia, infarto uterino ou infarto placentário e a tumoração cancerosa. Essa é a que a citação, a espiritualidade traz, que essas doenças são originárias justamente nas escolhas equivocadas do aborto em encarnações anteriores. E isso se consolida no perispírito e se manifesta no corpo físico dessa forma. Flagelos, esses com os quais, muitas vezes, a mulher desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime que foi praticado. É então que a mulher se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato que ela cometeu, através do remorso, mais uma vez, lembra-se da esquizofrenia? Mais uma vez, o remorso, a culpa na cabeça da mãe, ela vai ficar com um longo tempo tendo a degenerescência das suas forças genitais. E ela pode encarnar mais de uma vez tendo essas graves doenças. Por que será? Para o bem da verdade, vale destacar que, segundo o Espiritismo, Deus não pune ninguém. É a própria criatura que, diante da consciência, que é o sublime recanto interior, onde aquela noção justa da lei de amor reside em si, é a própria criatura que resolve determinar tudo o que é necessário viver para resgatar seus débitos para com equilíbrio universal. Então é a mamãe que pede na próxima encarnação, se eu puder opinar, eu quero ter uma doença assim, eu quero ter um tumor, ela vai pedir, porque ela sabe que ela precisa reparar aquilo, não apenas, como a Jocely lembrou, pedir perdão. Se pedir perdão resolvesse, a gente ficava rezando o dia inteiro e falava, beleza, e o mal que eu fiz? Se eu desencaminhar uma adolescente à prostituição, ela me perdoa. E a vida dela? E o sofrimento dela? E será que eu aprendi a lição? Ou estou pedindo perdão da boca para fora? E aí a justiça divina. O aborto impede a reencarnação, adiando-a. Porque aquele filho que nós expulsamos pela interrupção no corpo, vai voltar para casa. Quiçá, olha só que interessante, Divaldo Franco trazendo palavras de Joana de Ângeles. Aquele filho vai voltar até nós, quiçá em um corpo estranho, que foi recolhido por um ato de sexualidade irreverente, um estupro. Por uma concepção de natureza inditosa, volverá até nós, na condição de alguém deserdado, não raro como um delinquente. Então, muitos dos casos de estupro, aquele bebê é trazido para lá, para aquela mamãe, porque ela abortou aquele filho e ela vai receber aquele filho de volta. Não é regra absoluta, mas em muitos casos. E vamos continuando. Os filhos que não aceitamos no lar,
que abortamos, penetrará um dia pela janela da nossa casa, na roupagem de um menor de conduta antissocial. Será o portador, talvez, o vendedor de drogas para o nosso filho ou para a nossa filha. O traficante, aquele filho que nós largamos, que maltratamos. Lembra-se do caso que a Jocely contou? Como se multiplica. O ódio, a vingança só vão gerar mais sofrimento. Aquele que nós expulsamos do nosso regato voltará, porque ele não pode ser punido pela nossa leviandade, mas nós seremos justiçados na nossa reflexão através das soberanas leis de Deus. E aí no livro O que os Espíritos dizem sobre o aborto, tem um complemento muito bonito. O direito à vida não pode ser relativizado, sob pena de nós nos tornarmos bárbaros novamente, quebrando todos os costumes da cultura cristã. Em que pesem as pretensões daqueles que querem conduzir a opinião pública, vamos lembrar, nós aqui brasileiros somos maioria cristãos, não importa se você é católico, evangélico, espírita, não importa. Mas o verdadeiro cristão tem que ser um defensor da vida, como um direito inalienável. O nascituro, então, não é uma máquina de carne, que pode ser desligada de acordo com os interesses circunstanciais, mas é um ser humano, com direito à proteção, no lugar mais sagrado e inviolável que a natureza criou, o ventre materno. Está aí nas sábias palavras de Dr. Bezerra de Menezes. Considera-se, já que nós falamos aqui de a partir de quando o bebê pode sobreviver, considera-se então, aquela tabelinha lá no início estava em vermelho, que a viabilidade de um feto, isso é, da sua capacidade de, aqui o grifo é nosso, sobreviver fora do útero, porque é o argumento de muitos, só vai acontecer a partir das 26 semanas de gestação. O bebê que nasceu aí é de boa, está muito bem. Que é quando a chance do bebê já é bem estável, cerca de 80% a 90%. É um prematuro, mas que tem muito boa chance de sobreviver. Tudo bem. Então, se o ponto crucial é a nossa capacidade de viver fora do útero, porque muita gente justifica o aborto, eu posso abortar nas primeiras semanas, porque ele não tem condição de viver sem nada. Bom, com esse raciocínio eu trago algumas reflexões. Nós devemos matar os bebês que nascem depois de 40 semanas e que precisam de aparelhos, porque eles também não vão viver sem esses aparelhos. O que vocês acham? Nós devemos matar os adultos e crianças que precisam de ajuda de aparelhos nos hospitais, porque eles também não vão conseguir viver sem os aparelhos. Nós deveríamos ter matado os adultos internados com Covid-19 em 2020 e que foram entubados, internados, porque se tirassem a intubação eles não iam sobreviver. Então, se o argumento é de que quem não pode sobreviver do lado de fora, em boas condições, então, será que nós deveríamos ter matado essas pessoas também? Nós devemos matar os adultos que fazem hemodiálise? Ou os adultos que fazem radioterapia ou quimioterapia? A vida, meus irmãos, é uma característica que distingue entidades físicas que têm processos biológicos, como o processo de sinalização celular e autossuficiência, daquelas que não têm. Quando essas funções cessam, elas morrem. O bebê tem todas essas condições, tem os processos biológicos, processo de sinalização celular e autossuficiente. Ele está autônomo ali, sendo alimentado, como todos nós. Assim como as plantinhas, os cachorrinhos, os passarinhos, os gatinhos, estão vivos. Por que gastamos fortunas comprando joias, restaurantes para o cachorrinho e não damos o nosso recurso, por pouco que seja ou por muito que seja, para ajudar a salvar vidas humanas nos leitos dos hospitais, nas favelas, nos manicômios, nas famílias sem pais e mães para sustentá-los? A morte é a interrupção definitiva da vida de um organismo, é o fim da vida humana. Muito bem, nos valendo da lógica de Aristóteles. E uma pessoa é uma criatura humana. E vale a pena chamar a atenção aqui. Uma criatura humana. O bebê, aquele feto que está ali, não é uma criatura humana? Ou é uma criatura... É o que? É uma vaca? É uma girafa? É um camelo? É uma criatura humana. Homicídio, e aí sem vírgulas, é o substantivo masculino que significa o ato de matar uma pessoa, quer seja de forma voluntária ou involuntária. Isso está na nossa lei. É sinônimo de assassínio ou assassinato. O ato de matar um ser humano. Aborto delituoso, induzido, intencional, esse tipo de aborto caracteriza o assassinato.
E para nossa conclusão, vamos refletir um pouquinho. O aborto provocado é uma transgressão às leis de Deus, pois impede o progresso daquele ser de passar por provas e expiações por meio do veículo corporal. Independente do estágio em que se encontra, a vida não está restrita à matéria. Ela é um direito natural de todos e deve ser valorizada integralmente. Se você, de certa forma, direta ou indiretamente, esteve envolvido em um aborto provocado, outras oportunidades virão para que novos caminhos sejam construídos. E é importante, a gente sempre deve sair da casa espírita melhor do que chegou. É possível que algumas das mamães aqui tenham cometido o aborto delituoso. Nós não julgamos porque não somos melhores do que ninguém. Isso é uma regra básica da doutrina espírita, essa é uma regra básica do cristão. Deus nos oportuniza. Mas se você, aproveitando a historinha e o exemplo que a Jocelyne falou, se você cometeu, conhece alguém que cometeu, não tem que se enfurnar numa culpa eterna. Ao contrário, recomece, sirva, acolha filhos abandonados, filhos sem carinho, vá visitar orfanatos, vá visitar favelas, bairros carentes, tem bastante aqui em Joinville. Ajude aos filhos dos seus parentes que não recebem carinho dos pais. Faça a sua parte. Ah, mas eu vou resgatar isso? Vai. Assim como eu, assim como ela, assim como cada um de nós vai resgatar no tempo certo. Porque Deus é misericordioso. Nos perdoa, não nos pune. Mas a gente não escapa da lei. Aquilo que a gente faz escondido, a gente está fazendo escondido aos olhos dos encarnados. Jamais aos olhos de Deus. E agradecendo a vocês, deixamos aqui, não dá para ler obviamente desse tamanho, mas a bibliografia que foi utilizada para a gente trazer essa abordagem. Espero deixar coalhado um pouquinho as cabeças para a gente pensar, refletir sobre o aborto. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco. Eu passo aqui, antes de passar a palavra a Silvia, já combinado com ela, que nós temos uma situação bem peculiar. Nós temos mais um intervalo da Cantina do Bem e depois a família autista, a família criança